Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um episódio do Janela para o Mundo, seu podcast de turismo, educação, negócios e que a gente fala aqui sobre vários assuntos do mundo acadêmico ou não acadêmico relacionados em muitos casos à área de turismo, à gestão de turismo e também à gestão de um modo geral. Tá, hoje a gente vai dar sequência a um episódio que fala sobre um texto relacionado a circuitos turísticos. O texto aí que a gente estava trabalhando num outro episódio chama Formação de Circuitos Turísticos, uma análise comparativa entre Minas Gerais, Brasil e as aldeias históricas de Portugal. Tá? Esse é um texto que eu vou trabalhar em sala de aula, aí, no caso remotamente com os meus alunos, né? Mas também posso trabalhar depois que a pandemia passar com as aulas convencionais. Enfim, a gente vinha falando ali sobre, o texto aborda, né, as dificuldades aí de você trabalhar com um circuito turístico, ou seja, a união de municípios que possam de alguma forma somar força, se complementar e criar um espaço aí mais competitivo, com maior atratividade, pensando no campo do turismo. E uma das coisas que ele menciona ao fazer essa comparação entre o caso de Minas Gerais e o caso de Portugal, ele menciona que esses dois exemplos eles tratam de espaços não litorâneos, né? Então esse é um ponto importante porque normalmente, grande maioria dos países, os espaços litorâneos acabam sendo mais atrativos. O turismo de sol e praia ele é muito forte, né? Se parar a pensar, a alta temporada, seja no hemisfério sul, seja no hemisfério norte, normalmente é no período de verão. Então praia é sempre muito atrativo, sol e praia é sempre muito atrativo. Essa política e esse trabalho aí de circuitos, ele acaba ajudando destinos, municípios que de uma certa forma estão mais interiorizados aí no território de um país e acabam sendo um pouco menos atrativos que os litorâneos. Aqui o autor destaca também o objetivo do artigo, então eu vou ler rapidinho. O objetivo principal desse artigo consiste na comparação entre os circuitos turísticos de ambas as regiões, Minas Gerais e aldeias históricas de Portugal, no que se refere em particular à formação, à forma de organização, ou seja, a forma como se organiza, a escolha do nome do circuito turístico e da marca, né? As condições de acesso ao circuito e a tipologia do turismo. Tá? Isso é o objetivo do artigo aí que a gente está trabalhando. Aqui ele menciona algumas questões interessantes que eu destaquei como sendo ele aborda a importância do Estado participar ativamente na gestão da atividade turística em seu território, pensando não só na gestão de circuitos, né, mas também na gestão de municípios ou espaços aí de forma mais isolada. Tá, mas considerando que o turismo ele sempre vai envolver espaços públicos na sua atividade, não dá para o Estado abrir mão de participar dessa gestão, não dá para o poder público abrir mão de estar junto ali sobre o que vai ser feito com os espaços turísticos, com a oferta turística. Tá? Não tem como você fazer turismo sem usar espaços públicos, sem usar vias públicas, sem usar transporte público, enfim, ou concessões de transporte, né? Mas enfim, então considerando tudo isso, lembra sempre que não dá para o Estado abrir mão de participar da gestão aí da atividade turística, seja ela em circuitos ou não. Tá? O autor menciona também algumas formas de participação, né? Então mais em parceria com a iniciativa privada, ou então estabelecendo as regras do jogo, né, as leis, as normas aí de gestão dos circuitos, enfim. O autor ele vai detalhando mais especificamente isso, eu não vou entrar pontualmente aqui para a gente não ficar com um episódio muito longo. Ele menciona também que esse processo de criação de circuitos ele está muito relacionado à ideia de uma gestão descentralizada do turismo. Né? Isso no Brasil vem acontecendo aí desde a época do Fernando Henrique Cardoso, né? Veio com a municipalização, depois na época do Lula com a regionalização, mas enfim, então trabalhar com circuitos ainda é uma atividade que está muito relacionada a esse fluxo político de descentralização da gestão pública do turismo. Tá? Então fazer esse elo aí entre gestão de circuitos e descentralização é um elo interessante, é um elo que se conecta muito bem. Uma coisa obviamente tem a ver com a outra, como o autor menciona aqui, eu estou destacando. Aqui o autor menciona também uma questão interessante que, por exemplo, definição de circuitos turísticos. O que são circuitos turísticos, né? O autor aqui na parte de circuitos ele menciona que essas definições elas podem variar bastante, tá?
seja dentro de um mesmo país ou entre diferentes países. Então, assim, não existe uma definição unânime sobre o que é um circuito turístico ou não. Acho que esse é um ponto importante. Aqui, ao longo do texto, ele faz menções a algumas definições, mas só para vocês saberem que não existe unanimidade, tá? Aqui ele menciona também alguns elementos considerados que devem ser considerados no momento da criação de um circuito, né? Ou seja, você deve se escolher, né, quantos municípios vão fazer parte, qual o número de participantes vão integrar esse circuito, 5, 10, 15, 20 municípios, enfim, esse é um ponto, né? A definição da imagem, ou seja, qual vai ser a imagem que vai representar esse circuito, né? Porque precisa ser uma imagem que contemple todos os elementos, todos os integrantes, ou pelo menos parte aí de um pouco de todos esses integrantes do circuito, né? Não dá para apresentar uma imagem que exclua um integrante daquele circuito. Então esse é um ponto muito importante que ele menciona. E ele vai desmembrando, ele vai detalhando cada um desses itens que menciona aqui. A escolha do nome, ou seja, o nome ele precisa ser um nome representativo, um nome forte também, né? Então, lembrando, isso não é necessariamente um circuito, mas as regiões turísticas, por exemplo, a região em que Petrópolis está inserida, né? Ela chama Serra Verde Imperial, né? Então é o nome da região turística, que não necessariamente a gente aí vai considerar como um circuito, mas o nome da região é Serra Verde Imperial, né? Então ela tenta de alguma forma representar todos os municípios que estão inseridos nessa região. Isso é um ponto importante. Condições de acesso, né? Ele também detalha aqui que as condições de acesso é um ponto fundamental na hora de você considerar estabelecer um circuito turístico, né? Então é preciso ter boas condições de acesso entre os municípios, entre as cidades, espaços ali que de certa forma vão compor esse circuito, e a sustentabilidade financeira, né? Ou seja, eles precisam de alguma forma ter condições de se sustentarem economicamente falando, né? Não faz sentido ter uma relação de um município paga tudo e outro paga nada, só acumula dívidas, né? Então é preciso aí ter um ponto de equilíbrio na questão da sustentabilidade financeira. O autor ele vai detalhando isso, né? Então o número de municípios participantes, ele menciona que não é interessante pensar em circuitos com um número de municípios muito grandes, né? Isso dificulta a gestão, né? Mas também não adianta fazer um circuito com 2 municípios ou 2 pequenas áreas ali. Não é talvez o melhor dos cenários, tá? Aqui ele menciona, por exemplo, a questão da imagem, né? Então ele aborda que a imagem precisa ser muito bem pensada. Ele até recomenda aí, ele faz menção que é interessante a população dos municípios, a população local desses espaços que vão fazer parte do circuito, que ela seja consultada, né? Então assim, ouvir a população local é um ponto importante para ajudar a pensar a imagem. E aqui ele menciona também a imagem do destino como um estímulo ao deslocamento, né? Ou seja, uma imagem ela pode ajudar realmente a atrair turistas ou não. Se for uma imagem não muito bem pensada, ela pode ser inclusive repulsiva. E aí pensa também que a imagem é como se fosse a marca de um circuito turístico, né? Se você pensa na marca de uma empresa, como Carrefour, Lojas Americanas, uma companhia aérea, enfim. Então um circuito turístico ele também precisa ter a sua marca. Isso é um processo que precisa ser muito bem pensado, né, para que ele realmente seja atrativo. Qual o município polo é um outro item que ele menciona, né? Então no episódio anterior eu mencionei que todo circuito ele deve ter um município polo, né? Essa é uma dúvida, essa é uma questão importante de se pensar ao se trabalhar com circuitos turísticos. Ele até menciona aqui o caso da política de circuitos do estado de Minas, que a definição do município polo ela vem inclusive por força de lei, né? Isso não é uma escolha aleatória, ela vem a partir de uma referência legal. E em muitos casos a pujança, o poder econômico de um município aí que integra um circuito turístico pode ser levado em consideração sobre ele ser ou não ser o município polo desse circuito. Ele menciona também a questão da liderança, né? Então é preciso tomar muito cuidado com a distribuição da liderança dentro de um circuito turístico, porque não faz sentido dentro de um circuito existir um ou poucos municípios que mandem
uma liderança, podemos dizer, negativa, e outros municípios que simplesmente obedeçam, né? A ideia de um circuito é você somar forças, né? Não estabelecer quem manda e quem obedece, né? Então ele menciona aí que pode ser uma liderança, tomar cuidado com esse tipo de liderança negativa. O ideal seria sempre trabalhar com uma política de cooperação, ainda que isso seja o ideal, não necessariamente o que de fato acontece em muitos casos, tá? Mas é o que pelo menos deveria acontecer. Infraestrutura e equipamentos turísticos. Ele menciona aqui que seria interessante sempre fazer um inventário da oferta turística para todos os circuitos que se considere trabalhar essa política aí de cooperação, né, de soma de forças, essa política de circuitos turísticos, né? Isso é importante. Então, depois a gente vai ter uns episódios de podcast só especificamente sobre inventário da oferta turística. Condições de acesso também, ele menciona que as vias e meios de transporte são fundamentais aí para a gente pensar na melhor forma de estabelecer um circuito turístico, né? Distâncias ou vias de acesso ruins ou falta de transporte, isso pode inviabilizar a confecção de um circuito turístico. E aqui ele menciona, por exemplo, uma definição, né? A definição de circuito turístico segundo a Secretaria de Turismo de Minas Gerais. Essa definição ela apresenta o seguinte: circuito turístico é um conjunto de municípios de uma mesma região com afinidades culturais, sociais e econômicas que se unem para organizar e desenvolver atividade turística regional através da integração contínua dos municípios. Tá? Essa é uma definição que ele destaca aqui da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais. Ele menciona aqui como sendo a referência que ele dá, que é de 2017. E aí ele até aborda que na prática o que acontece é que esses circuitos eles se configuram na prática como associações de municípios, né? De pelo menos 5 municípios. Então, ao se estabelecer um circuito, estabelece um grupo de pelo menos 5 municípios e eles formam uma associação, né? Isso é o que na prática acontece quando o circuito é estabelecido. Ele menciona o caso aqui de Minas Gerais, que tem mais de 50 circuitos turísticos estabelecidos, sendo que desses 50, 46 são certificados pelo governo estadual. Isso é um dado interessante aí. Aqui ele menciona um pouco do caso português. Eu particularmente não vou me aprofundar nisso, mas ele menciona o fato do turismo em Portugal se tornar cada vez mais costeiro, né? Ou seja, existe aí um movimento de fortalecimento do turismo costeiro em Portugal. Ele menciona também a questão demográfica do envelhecimento populacional, né? Que isso também é um limitante, um fator de limitação aí, no que diz respeito à atividade turística, ao mercado turístico de Portugal. Até por isso, Portugal tem sido um país que tem aceitado bastante imigrantes, né? Especialmente brasileiros, porque com o envelhecimento populacional faz necessário ter população economicamente ativa para tocar a economia, seja ela nativa ou seja ela imigrante. Tá? Aqui ele destaca também rapidamente que numa das referências que ele usa para tratar de Portugal, eles percebem uma ausência de cultura de parceria. Isso no caso dessas aldeias históricas de Portugal, estando cada um a trabalhar por si e um desinteresse do setor privado. Isso é uma referência que ele faz aqui, mencionando não com tão bons olhos, com olhos não tão bons aí sobre o que realmente a gente vê nessa perspectiva de circuitos lá nas aldeias históricas que ele faz menção no caso de Portugal. Aqui ele faz um resultado e discussões, e ele destaca a importância de se pensar na quantidade dos municípios, né? Então ele menciona que varia de 5 a 20, mas em média é em torno do estudo que ele fez, em média observou-se em torno de 10 municípios aí estruturando os circuitos que ele acabou observando. Ele reforça as dificuldades de gestão de circuitos naquela questão de é difícil fazer com que todos os municípios, todos os integrantes do circuito efetivamente cooperem entre si. Isso deveria acontecer com mais facilidade, mas efetivamente não é o que acaba acontecendo. E outra coisa, ele também menciona a questão do poder econômico como sendo um fator que ajuda na decisão aí de qual será o município polo. E aqui ele menciona também uma característica importante em um circuito turístico, né? A ideia básica de um circuito é que o deslocamento do município polo até os demais municípios deve durar, não deve passar de um dia, né? Então, se eu quiser sair de um município polo de um circuito e ir para outro, eu devo conseguir fazer isso e voltar em até um dia. Eu não para considerar
para se considerar um circuito turístico, eu devo conseguir ter um deslocamento rápido de ida e volta, tá? Extrapolando isso, talvez não seja a melhor perspectiva para se fazer um circuito, pensando em municípios muito distantes entre si, tá? Mesmo que sejam limítrofes, tá? Mesmo que sejam municípios vizinhos. Enfim. E para a gente fechar aqui nas considerações finais, ele destaca que é preciso reinventar a atratividade, né? Ele destaca ali o caso de Portugal, que os atrativos eles não se reinventam com tanta frequência, né? E eu até mencionei e estava pensando o caso, por exemplo, de cidades como Tiradentes, cidades como Ouro Preto, que muitas vezes acabam usando o segmento de eventos, né, o turismo de eventos ali como uma forma interessante para você reinventar, né? Então, o caso de Tiradentes, não estou falando de um circuito, estou falando de uma cidade, mas a gente pode pensar isso para circuitos também. Você fazer festivais gastronômicos, festivais de cinema e coisas do gênero. Isso é uma forma de você reinventar com situações que não dependam necessariamente só da oferta convencional, da oferta estanque ali de infraestrutura, que nem sempre dá para mudar, nem sempre dá para atualizar com tanta rapidez, com pouco recurso sendo investido aí, né? Então é isso. Esse episódio a gente fecha por aqui. Mais uma vez eu te agradeço pela atenção. E é isso, a gente vai se falando. Muito obrigado. Tchau, tchau.